Deus, vamos ver o que Deus tem para nós, né? Amém. Glória a Deus. Eu de novo? Eu acho que o pastor está querendo tirar férias, está pondo os obreiros para trabalhar. Eu acho que é isso. Né, pastor? Ele não falou nada, mas eu acho que é isso mesmo. Então vamos trabalhar, né? Na seara do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com os irmãos nessa noite. E o título dessa pregação que o Senhor me trouxe foi Lute com as armas espirituais. Descubra quais são as suas. Toda vez que nós entramos na presença de Deus e meditamos na palavra, nós ganhamos uma arma. Porque a palavra diz que a palavra é a espada. E é com ela que nós lutamos, né? Então, mais uma vez, aqui nessa noite, nós estamos aqui para ganhar mais uma arma espiritual para nossas lutas diárias, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em Juízes 6. Juízes 6, uma passagem muito conhecida. Aí os irmãos vão pensar assim na cabeça, assim, de novo. Mas sabe que tem um segredo aí, gente? A palavra a gente sabe que ela se renova, né? Então eu declaro no meu coração e no seu coração que essa palavra seja uma arma nova. E eu estava ali sentada e Deus falava assim, uma semente nova no solo fértil. Sabe? Para ela fazer uma grande plantação no nosso coração. Para que ela produza os bons frutos na nossa vida diária. Amém? Glória a Deus. No versículo 1 fala: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas, que são esconderijos, tá? Que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas ou fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repete comigo o último versículo assim. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, venha produzir algo novo em nossos corações. Renova através da tua palavra. Venha nos fortalecer, venha nos consolar, venha nos exortar. Que o Senhor possa trazer algo novo e especial através da tua palavra, trazendo armas espirituais para todos os seus filhos e filhas nesta noite. É que nós pedimos em nome de Jesus, todos digam amém e graças a Deus. E começando essa história muito conhecida, eu vou fazer um breve panorama de como estavam aqueles homens. Os homens de Israel pecaram diante do Senhor. Nós conhecemos no livro de Juízes que eles estavam, né? Deus levantava o juiz, aí eles se fortaleciam, daqui a pouco voltavam a pecar, e era esse o contexto que aconteceu. Então, o povo de Israel fez o que era mal diante do Senhor. O povo pecou. Quem não peca? Todo mundo peca.
Só que quando o pecado chega nas nossas vidas, acontece que a gente começa a ter derrotas, como que foi naquele povo. E aquele povo ficou na mão daquele meio que inimigo durante quanto tempo? 7 anos. Então, o tempo que a gente permanece, às vezes, afastado do Senhor, às vezes, numa situação de pecado, o que acontece? Ela traz consequências terríveis para as nossas vidas. E era o que está acontecendo para o povo de Israel aqui. Ficaram afastados. E vamos ver como que estava acontecendo lá. Prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel, por causa dos medianitas, as covas, esconderijos que estão nos montes, as cavernas e fortificações. Então, um povo que tinha passado pelo Mar Vermelho, tinha saído do Egito, que Deus disse que era para ele conquistar, agora ele estava fazendo o quê? Por causa do pecado. Ele estava recuando. E aí ele tinha que ter o quê? Covas para se esconder. Que o pecado faz isso na nossa vida, ele faz a gente se esconder, não é verdade? Nos montes, lugares altos, difíceis de acesso, olha para você ver. Quando você está na presença de Deus, você está lá no meio, você conquista, porque sabe que a presença do Senhor está com você. Mas diante do pecado, você tem que recuar. Você tem que ir para covas, que é esconderijos, cavernas e fortalezas para se proteger. Aí, o que o pecado faz em você? Começa a criar fortalezas na sua mente. Começa a criar fortalezas na sua mente, que faz com que você recue cada vez mais e fique mais distante da presença de Deus e não cumpra os propósitos do Senhor. Mas nesta noite, a gente vai ver, lembrando da história de Gedeão, que ele, quando Deus coloca alguma coisa para a gente fazer, mesmo que passe 7 anos de sofrimento, uma hora vai se levantar alguém que tem, sabe, escondido dentro dele e nem sabe uma coisa, algo escondido que Deus vai usar para libertar aquele povo, que foi a história de Gedeão. No versículo 4, fala assim: e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos. Aí eu quero parar aqui. Vinham como gafanhotos. Aí aquela nação que era para conquistar, tinha um grande inimigo que vinha devorar tudo e colocar medo, colocar terror e deixar o povo sem comer, sem beber. Sabe, os medianitas eram o tipo de povo que chegava lá na hora da colheita. Não é verdade que fala aqui? Então, você veja bem, ele deixava o pessoal trabalhar, deixava o povo de Israel crescer os frutos, e na hora que era para colher, para ser abençoado, ele ia lá e, destruía tudo. Aí não ficava nada, né? Nem boi, nem ovelha, nem jumento. Eles destruíam tudo. Ele ia com camelo ali e acabava com tudo. Faziam um estrago. Então os homens estavam, vamos ver bem o contexto, porque a gente tem que parar para observar o que a palavra diz. Os homens estavam morando em esconderijos, cavernas, lugares altos, fortificados. Estava a parte financeira e física, até mesmo de comer, estava passando dificuldade, certo? Olha o estrago que faz o pecado na vida do homem. Amém? Nós somos pecadores, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos dá as condições para sair do pecado. E o povo estava sofrendo por causa da desobediência. Então vinha como os gafanhotos, grande multidão, para intimidar e destruir. Mas até que chega um momento que Deus levanta um homem de Deus. Aquela nação que estava empobrecida, que fala no versículo 6.
ela estava empobrecida, ela estava em situação de aperto, ela estava com medo. E, de repente, ela se lembrou que tinha um Senhor e começaram a clamar. Está numa situação de aperto aí, gente? Não vou dizer nem que é agora por causa de pecado, porque situação de aperto a gente passa mesmo. Está numa situação de aperto? Qual que é o remédio? Entra na presença do Senhor e clama. Você pode ter certeza, porque logo em seguida fala assim, no 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E vos expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. No 10. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido. Então, está vendo que Deus chamou a atenção aqui, ó? Eu te tirei lá do Egito, usou um profeta para começar a lembrar o povo: olha, eu dei vocês uma nação para ir. O Senhor fala aqui hoje comigo, com você. Eu dei vocês como filhos e filhas de Deus para prosseguir de acordo com a minha palavra, para ir adiante, para não recuar, não se esconder. Tem alguma coisa que precisa ser tratada diante de Deus? Clame ao Senhor, porque muitas das vezes não é porque a gente não quer resolver aquela situação de pecado. Ou, de repente, porque não depende de nós também para resolver uma situação que depende da intervenção de Deus. Mas o que Deus quer de nós é que nós fiquemos na presença dEle e clamamos o nome dEle. Em todo tempo. Essa é a nossa saída, essa é a nossa resposta. Amém? E no versículo 11, continuando, falou assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Agora que vai começar a história. Né? Então fez o panorama de como estava aquele povo. Mas Deus achou um homem que estava nas poucas forças daquele povo também, porque pensa bem, se ele via toda aquela situação em volta, o sentimento dele no natural provavelmente poderia estar abalado, concorda comigo? Ou eles, não, eu sou muito bom, não. Os sentimentos se abalam diante de tantas adversidades, tanto nas nossas vidas, como nas coisas que acontecem à nossa volta. E ele estava lá, tentando achar uma saída, tentando achar algo diferente, algo novo. E Deus olhou para esse homem. Quantas das vezes, gente, que você está numa situação que você realmente não pode fazer nada, e de repente Deus ilumina o seu entendimento, te dá uma ideia que não resolve 100% a situação, mas que de repente já começa a dar uma luz no fim do túnel. Alguém está se identificando com essa história aí? Eu estou. Enquanto eu estudava isso aqui, eu fiquei assim, eu já vi isso aqui realmente, já vi. Mas eu fiquei interessada na disposição do coração desse homem. Porque ele foi um homem disposto de achar uma solução. Ele estava malhando trigo no lagar. E vocês já devem ter visto pregação falando sobre isso também, que lagar não era próprio para malhar trigo. Era um lugar pequeno, apertado e estreito e difícil, como estava aquele povo, certo? Ele tinha condições de malhar o trigo na eira, mas se ele fosse na eira, ele ia ficar exposto. E a eira era muito mais fácil de debulhar o trigo. Por quê? Eu estava pesquisando lá
num livro que o João tem lá de... Como que é? Fala assim sobre uns detalhamentos sobre o Novo e o Antigo Testamento. E eu fui sobre essa história aí. Então, fala assim que a eira, ela era mais aberta, ela tinha um local apropriado. E quando malhava o trigo, com a varinha para soltar os grãos do trigo, o vento, porque ela era rasa, assim, larga, ajudava a tirar o que do meio? A palha e o joio. Porque o joio, ele não tem frutos. Ele é só um galinho que parece com trigo, mas não é trigo. Então, imagina um lugar menor, pequeno e sem ventilação, que era o lugar próprio para amassar uva. Estava lá aquele homem. Eu vou declarar aqui, nesta noite, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos ligar aqui na terra para ligar no céu, porque a palavra é poderosa. Porque Gideão foi apenas um. A história de Gideão aconteceu apenas uma vez na Bíblia. Concorda comigo? Mas quando a gente vê exemplos de homens e mulheres de Deus para nossas vidas, nos ensinando alguma coisa, o que Deus quer mostrar para a gente? É melhor você aprender com as pessoas que já aconteceram e já sabem do que você esperar sofrer por não fazer. Ele está dando um exemplo prático aqui para nós. Tem dentro de você filhos e filhas de Deus algo especial e diferente. A presença do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo nessa noite que está fortalecendo a sua vida, a minha vida, para nos dar estratégia nesse lugar de aperto, nesse lugar de esconderijo e nesse lugar de cavernas e fortalezas. Principalmente, o Senhor falava muito na minha mente aqui, enquanto eu preparava essa palavra, as fortalezas que se fazem na nossa mente de coisas que foram lançadas sobre as nossas vidas. Palavras contrárias, coisas que limitam a visão de Deus para as nossas vidas, que impedem da gente dar passos para frente como estava aquele povo, que empobrece a nossa vida. Ei, se você veio aqui nessa noite, Deus tem algo para falar com você. Não foi à toa. Não foi à toa que eu também vim aqui. Não foi à toa que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. Porque não é para mim, ela passa por mim e trata na minha vida, mas é para o corpo de Cristo. Para a gente se levantar num tempo onde está tudo caindo aos pedaços à nossa volta. Tantas notícias ruins que chegam aos nossos ouvidos. É só ligar a televisão, eu já nem ligo mais. Eu já sou alienada mesmo. Se eu não puder assistir as coisas de Deus, de vez em quando eu gosto de uma sériezinha assim também, sabe? Confesso. Mas assim, mas se ela começa a tomar muito tempo meu, sabe o que acontece comigo? Eu começo a ficar aflita, sabe por quê? Porque está tomando muito meu tempo. E aí eu começo, não, mas isso está roubando muito meu tempo e eu estou perdendo tempo precioso de estar na presença de Deus. Eu falo para o João, mas estou assistindo muito essa série aí, mas eu vou parar. Eu falo para o Samuel, não, chega, essa semana não vou assistir mais nada. Porque às vezes, sabe, eu acabo de trabalhar, eu mexo muito no computador, eu fico com a cabeça muito cansada. Então, a única coisa que me dá uma desligadinha mesmo, assim, das coisas do serviço, às vezes é pôr uma sériezinha lá dos coreanos lá, os dorama, as mulheradas que gostam dessas coisas aí. Não sei se as mulheradas gostam, eu assisto, hein? Confesso. E aí, às vezes eu até durmo, gente, depois do serviço. E assiste, durmo e tá tudo certo. Mas dá uma relaxadinha, né, gente? A gente não é de ferro. Mas isso não pode roubar aquilo que Deus tem para falar conosco, né? E aquele homem que estava malhando o trigo no lagar, Deus achou uma disposição diferente. Deus está olhando para mim e para você nessa noite. Tem disposição aí no seu coração, sim. Por mais que tenha fortalezas sido construídas na sua vida, na sua mente, hoje o Senhor desperta eu e você para isso. Tem disposição no coração para servir o Senhor dentro de vocês. Tem estratégias para vencer o desânimo. Tem estratégia para achar uma solução no tempo que a terra está empobrecida, ressecada, sem alimento, sem fruto. Tem saída.
E esse homem que ao mesmo tempo, ele fala assim no 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Está vendo? O Senhor começa a exaltar aquela disposição que estava no coração de Gideão. O Senhor é contigo hoje, você também. Filhas e filhos de Deus valorosos. Amém? O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Você tem valor, porque você é filho e filha de Deus. Deus tem ministrado muito ao meu coração. Eu não sou servo, eu sou amiga de Deus. Eu sou servo para servir a Deus, mas eu sou amiga de Deus e eu sou filha de Deus também. Eu tenho que ter intimidade com esse Pai e conhecer esse Pai. Amém? E 13. Mas, aí começa o mais. É a gente, sabe? Esse aqui é igualzinho a gente, tá, gente? Não vai falar que não é que é, ó. Mas, aí a gente começa. Deus dá uma palavra para você. Aí já vem o mais, logo em seguida. Quem passa por isso, levanta a mão. Ah, graças a Deus, não é só eu. Deus dá uma palavra. Deus dá uma palavra poderosa. Você vem no culto, Deus fala com você. Virou a esquina ali na frente, já veio mais. Mas, olha aqui. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse... O Senhor olhou para ele. Pensa no pai explicando uma coisa para um filho. Ó, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. Que força que você tem hoje nessa noite? Está pequenininha aqui que nem de Gideão? Você não está entendendo o que aconteceu na sua vida, porque de repente não é o pecado só que traz dificuldades sobre as nossas vidas. Acontece uma situação de aperto aí, e você fala assim: ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Porque aconteceu tantas maravilhas lá no passado, e agora a gente, nossa, aconteceu tantos milagres lá no passado, o Senhor me curou, me restaurou, e agora eu cheguei nesse momento da minha vida e está acontecendo todas essas coisas ruins. O povo está perecendo, eu estou perecendo. Está vendo? E o Senhor, vai nesta tua força. Vai nesta tua força, com as armas que você tem. Está doendo? Está apertado? Está batendo a varinha lá no trigo, às vezes baixa até na sua perna porque está apertado o negócio lá? Vai nessa tua força. Porque você tem força, você tem estratégia que vem da parte do Senhor. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Vai nessa tua força e livrarás das mãos daqueles que estão te oprimindo. Mas através da força que vem do Senhor. Naquilo que o Senhor te falar, através da palavra, bem? Aí ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um homem só. Pensa bem. Eu fiquei lendo essa passagem aqui, quando ele falou assim: como ele livraria? Apenas ele
aquele homem sozinho, o menor da casa dele, que não era nem visto, nem lembrado, o mais pobre. Eu me lembro quando eu era pequena, porque eu era magrinha, pequenininha, do tipo do Samuel, assim. Eu demorei para crescer, eu fui crescer dos 13 para 14 anos. Gente, a minha mãe olhava para mim, porque a minha irmã mais velha que 1 ano e 1 mês, que é a Regiane, ela era forte, corajosa. A gente tem um sítio, né? Ela era que cuidava até de vaca, tirava leite de cabra. Não, a minha irmã é uma bênção. E hoje ela é uma bênção na mão do Senhor também, é uma pastora lá das semeadoras. Ah, glória. Ô mulher valente. No natural, ela é valente, minha irmã. E eu era aquela que ficava arrumadinha, quietinha, sentada dentro de casa assistindo pica-pau. Arrumava as coisinhas dentro de casa, gente. Aí eu me lembro que quando eu completei 17 para 18 anos, aqui em Itajubá estava muito difícil emprego. E aí meu pai tinha uma irmã que morava em São José dos Campos. E ela veio visitar a família e falou assim, vamos para lá para você estudar. Aí E eu fui. E eu me lembro até hoje da última palavra que a minha mãe falou assim, mas a Cassinha, a menorzinha, a mais fraquinha, vai? Mas eu fui. Você está vendo? Que às vezes, aos olhos das outras pessoas, você pode ser até pequenininha. Pode até não ter estrutura para aquilo, para aguentar aquilo. Mas se Deus chama você para fazer alguma coisa, Ele dá as condições. E eu passei uns perrengues, morei fora, morei em São José dos Campos, depois eu morei no Rio, fiquei 14 anos fora daqui de Itajubá. Fui conhecer Jesus depois de alguns anos, depois de uns 10 anos que eu já estava no Rio ou mais. Sabe? Que aí Ele me trouxe de volta, debaixo da palavra dEle. E eu vim porque Ele me falou que eu tinha que voltar. E aí, às vezes, a minha mãe fez por maldade? Não. Minha mãe não fez por maldade. Ela fez por carinho, atenção. Mas você concorda comigo que essas palavras às vezes ficam no seu subconsciente, que parece que você assim, isso eu não vou conseguir fazer? Isso não dá para mim? Sabe, e quando eu não estava na presença do Senhor, muitas das vezes, eu já relatei aqui quando eu fui dar o testemunho, que eu tinha medo de tudo, porque eu me sentia como o povo de Israel, pequenininha. Achava tudo muito grande e tudo que eu ia fazer, eu punho mais. E se não der certo? Mas, e se eu não conseguir? Mas, eu não fui feito para isso. Sabe? Então, eu não sei se você passou por algo parecido com isso, ou até mesmo você não sabe e alguém já lançou uma palavra de impossibilidade na sua vida. Mas nessa noite, o Senhor está colocando isso por terra, em nome de Jesus, amém? Toda palavra, tudo aquilo que se levantou contrário ao projeto que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida, está anulado em nome de Jesus, amém? Porque nós estamos na presença do Senhor. E às vezes a gente tem que fazer uma viagem, às vezes no tempo, ou nos pensamentos da gente, para detectar se tem alguma coisa escondidinha ali. Amém? Então, ele falou, meu Senhor, como eu livrarei de Israel? Como você vai se livrar dessa situação que você está passando? A minha família é a menor de Manassés, mais pobre. E eu sou a menor da casa do meu pai. E o Senhor falou assim, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um. E no versículo 6, passou um breve relato, que eu vou já pular o 7. Então, eu fiz alguns itens aqui para fazer um resumo. O Gideão, ele derrubou o altar de Baal com os bois de seu pai, por ordem do Senhor. E todo o povo de Israel foi convocado para uma batalha contra os medianitas, tá?
Eu estou só fazendo um resumo para chegar lá no 7. É aquela história lá, quando foi convocar o grande batalhão, né? A seara é grande, né? Poucos são os ceifeiros que o Senhor vai chamar. De 32 mil, só apenas 300 foram para a batalha. Todo mundo já conhece essa história, certo? Agora nós vamos lá para o capítulo 7. Juízes 7, no versículo 7. Então, Deus deu a estratégia, reuniu o povo e falou mais algumas coisas. E a partir do versículo 7, que nós vamos continuar a história. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, porquanto todos os demais se te retirem, cada um para o seu lugar. Então, Deus estava fazendo a dispensa do soldado aí, ó. Só 300. Aí, Mandelma, canta aquela música bonita, né? Que ele cantou no congresso lá do grupo de oração, né? 300 cantam. Não é essa? Bonita, é essa passagem aqui. Tá vendo? Então, portanto, todos os demais, retire-se para o seu lugar. Deus dispensou. Deus ia fazer um milagre com apenas um grupo, certo? E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo lá no vale. Então, pensa, gente, é um negócio que é por Deus mesmo, né? Como 300 homens ia derrotar uma grande multidão, que foram os midianitas, os amalequitas e o povo lá do Oriente. Não era pouca coisa, tá? No 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. O arraial dos amalequitas lá, dos midianitas. Se ainda temes descer, desce tu e teu moço ao arraial. Tá vendo? Ó, Deus já detectou a incerteza dele. Se ainda temes, eu vou te mostrar mais um pouquinho. Ah, mas Gideão era um homem disposto, corajoso, mas ele, de um lado ele tinha coragem, tinha estratégia, mas do outro lado ele tinha dúvida. Não é muito diferente de nós, não. Tem hora que a gente está no fogo puro. Agora vai, agora eu estou cheia do fogo, ninguém me segura. Oh, glória, ninguém me segura. Passa 2 minutos. Cric, cric, o grilinho da... Sabe? Vem aquelas duvidazinhas, né? Se ainda temes descer, desce tu e teu moço ao arraial. E ouvirás o que dizem. Então, fortalecida as tuas mãos, descerá ao arraial. Então, desceu ele com seu moço até os extremos das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Tá vendo? Eles estavam lá, de um lado, olhando aquela grande multidão lá no vale. E aí, ele dá uma tremida nas bases. Então, então você vai lá, você com o seu moço, e desce lá para ver o que eles estão conversando entre eles, na conversinha deles, né? Vamos lá. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Eis que tive um sonho, lá entre os medianitas, tá? Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado, olha assim, um pão de cevada torrado, rodava pelo arraial dos medianitas. E chegava até a tenda, e feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Olha para você ver. Aí o outro respondeu, e respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. Pensa bem, o
próprio inimigo já estava falando aquilo que Deus já tinha falado para ele. E o que eu achei interessante aqui, que ele se fala assim, ó, contando no sonho sobre o pão de cevada, eu achei interessante, eu fui pesquisar isso, e assim, a cevada, ela tinha metade do preço do trigo, metade do preço. Então, tudo que era feito da cevada em relação ao trigo era considerado inferior. Então, quando ele teve um sonho, e logo em seguida o outro revelou que era os povo de Israel, diante daquele povo que atacava, que agredia, que cercava Israel, eles consideravam um povo inferior. Sabe? Mas nós podemos ter até o nome de pão de cevada diante do inimigo. Mas nós somos trigo. Nós somos pão de trigo. Tá? E quando Deus quer fazer algo através de nossas vidas, agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus através de nossas vidas? A única pessoa que pode impedir isso, se não for uma circunstância natural, de doença ou adversidade que você realmente não pode sair de casa, é você mesmo, a sua carne. O maior inimigo da gente é a nossa própria carne. Então, dali, Gideão já teve a resposta. Lá no 14. E respondeu ao seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Deus tem dado nas suas mãos os midianitas em todo Israel. E no 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou o Senhor. E voltou ao arraial de Israel e disse... O que ele disse? Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Ele voltou encorajado. Ele voltou fortalecido. Então, o que eu entendo isso aqui, não importa se de repente Deus falou alguma coisa, de repente você ficou meio em dúvida, não. Importa você continuar mais um pouquinho, Deus continua a reafirmar aquela palavra no seu coração e você... Não, é o Senhor mesmo que está falando, então eu vou prosseguir. Porque dúvida, a gente vai ter mesmo. Medo, insegurança, incerteza, vem direto na nossa cabeça, mas a gente tem que prosseguir naquilo que o Senhor falou. No 16, então, aí Gideão começou a dividir o exército. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios com tochas neles acesa. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim vos farei. Tocando eu a buzina, olha as instruções. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Olha que bonito. Eu paro aqui, nessas 3 itens. A buzina, os cântaros vazios, com tochas acesas. Eu paro aqui, porque a buzina é um sinal de toque de guerra, às vezes. Era usado também para adorar o Senhor, certo? Então, a buzina é a nossa adoração, colocando no mundo espiritual hoje em dia. Os cântaros vazios. Os cântaros vazios era utilizado por quê? Os cântaros eram utilizados para quê? Para pegar água. Só que aqui, nesse contexto, o Senhor está dando uma função diferente para ele. Você vai esconder tochas dentro dele. Mas por quê? Porque era uma estratégia de guerra do Senhor, certo? Então, o que aconteceu? Nesse preparar aqui que o Senhor está fazendo, eu identifiquei
duas coisas, assim, até num estudo que eu vi, que me chamou muita atenção. Sobre os cântaros, está fazendo uma função diferente do natural, né? E as tochas escondidas. Aí veio assim a questão de nós sermos vasos de barro com tesouros escondidos, que é a presença do Espírito Santo que ilumina. Então, a estratégia que Deus vai dar para a sua vida está escondida dentro de você mesmo. Está escondido dentro de nós. Então, você vai tocar a buzina. Quando os Gideão tocar, todos vão tocar. Certo? No 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília de meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas, quebraram os cântaros que tinham na mão. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros que tinham na sua mão, nas suas mãos esquerdas, e as tochas. Deixa eu voltar. Quebraram os cântaros, tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocar, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Você lembra lá que no versículo anterior, no versículo 14, que o homem que estava conversando com o outro falou assim, ó, espada do Senhor e espada de Gideão? A própria palavra que o inimigo tinha falado sobre eles foi declarada naquele momento. A palavra que o Senhor já deu para você precisa ser declarada no mundo natural. Então, toque as buzinas. Toque as buzinas ao Senhor nessa noite. Quebre os cântaros. Deixa a luz do Espírito Santo iluminar essa meia-noite, porque a guerra, sabe por que tinha que ser escondido? Porque no caminho, se tivesse as tochas acesas, já ia avisar o inimigo. Aquilo que Deus está trabalhando aqui, ó, dentro de você, vai ter o tempo certo de vir à luz. Vai ter o tempo certo de vir à luz. Prestem atenção. Tem coisa que Deus está falando com você que de repente você não vai poder falar agora. Você vai ter que esperar mais um pouquinho para trazer a luz. Então, toque as buzinas. Quebre os cântaros. Deixa vir a luz. Mas isso aí, ó, tudo, sabe, foi ritmado. Quando Gideão fez, que foi o líder, todos fizeram. Quando Deus falar para você tocar a buzina, para quebrar o cântaro e deixar a luz brilhar no meio da escuridão, em meio àquela grande multidão de gafanhotos que estavam lá, à meia-noite, porque foi essa a estratégia que Deus deu. Não foi, como muitas outras passagens também, a passagem do povo pelo mar, foi o quê? Durante a noite. Paulo e Silas cantaram um canto à meia-noite e houve um grande terremoto. Viu? Às vezes não vai ser de dia. Vai ser nesse momento de trevas e de dificuldades que o Senhor vai dar estratégia. Então, buzina, clame ao Senhor. Ore ao Senhor, busque o Senhor. Cântaros, quebrem. Luz, tocha, acesa na mão. E o grito, espada de Gideão, espada do Senhor, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma espiritual. Em todo tempo é ela que vai nos dar a estratégia. Amém? Continuando mais o finalzinho aqui. No 21. Depois que ele clamou a espada do Senhor e Gideão, no 21 fala assim, e conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército se pôs a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meolá,
acima de Tabate. Nossa, os nomes difíceis isso aqui. Mas fugiram. Fugiram. E o que é interessante, que fala assim no 21, conservou-se cada um no seu lugar, ao redor da arraial. Entenderam o mistério? Conservou-se naquilo que o Senhor tinha falado. Ninguém saiu com espada contra ninguém. Foi só a buzina, cântaro quebrado, tocha acesa na mão e o grito: espada do Senhor, espada de Gideão. Conservaram, ficaram assim, ó, paradinhos no seu lugar, enquanto o inimigo fugia. Esse parado no lugar é a gente se manter na posição que o Senhor nos coloca no mundo espiritual. Porque tem hora que é para agir, mas tem hora que é para ficar paradinho, parar e ver o grande livramento que vos darei hoje, que o Senhor falou para o povo de Deus também. Então, enquanto você está malhando o trigo no lugar de aperto, desconforto, o Senhor vê o seu coração. Está malhando o trigo aí? Está difícil? Está apertado? Tem multidão vindo contra você? Tem multidão? Porque vem. Todos os dias vem multidão. É um problema aqui, um problema ali. Mas vamos ficar na posição que o Senhor deu. Mesmo que às vezes a gente duvide, questione, pergunte por que está acontecendo isso ou aquilo. Vamos ficar na posição que o Senhor nos colocou. Vamos clamar ao Senhor. Vamos tocar as nossas buzinas. Vamos quebrar os cântaros. Deixar a luz do Senhor brilhar. Né? Porque é isso que Ele fez. Ele resplandeceu a luz no mundo. E vamos ficar nessa força. Vai nessa força, que o Senhor é contigo. O Senhor fala nessa noite. Amém? E eu só quero ler um versículo para finalizar. 2 Coríntios 10, 3, 5. Eu vou ler na versão transformadora, tá? Nova versão transformadora. Versículo 3, segunda carta de Coríntios 10, 3 a 5. O 3 fala assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus. Repete comigo: poderosas. Armas poderosas de Deus. E não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Tá vendo? É o que nós pregamos hoje. Fortalezas no raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, que fica aqui na nossa mente, né? Porque a nossa mente é um campo de batalha. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E até nós mesmos, viu? Não é só os outros não, é nós também, tá? Tudo que for, ó, opiniões arrogantes que vêm sobre nossas vidas, tá vendo? Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento. Fala para mim assim, ó, põe a mão na sua cabeça e fala assim, ó: todo pensamento rebelde, e ensinamos a obedecer a Cristo. Então, tudo aquilo que é pensamento rebelde, que não é de acordo com a palavra, nós levamos o quê? Cativo, preso em obediência a Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor com nossas palmas dessa noite. Para Ele toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas armas que nós recebemos nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus, amém, meus queridos? Maravilha, santo é o nome do Senhor. Você vê que ali nessa palavra de hoje, além de várias coisas que Deus falou nos nossos corações,
o momento em que todo o povo de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. Problema de tudo quanto é lado, coiseira. Muita gente desanimada. Por causa dos problemas que vieram. Mas alguém estava ali, do seu jeito, lutando. Como se estivesse dizendo assim, ó, não vai ser fácil derrubar eu não. Amém, aleluia? Apesar de tudo ao contrário, todo mundo desanimado, entregando a rapadura, entregando a rapa mole, entregando tudo. Mas tinha alguém ali que estava uma estratégia. E Deus se agradou daquele homem. Amém? Conforme foi muito bem falado aqui, né? A gente está passando suas lutas, suas dificuldades aí. Ah, mas aconteceu com fulano, aconteceu com cicrano, aconteceu com beltrano. Está acontecendo comigo, tá, mas não vai ser fácil, não. Eu vou estar ali aos pés do Senhor em oração. Você viu que no finzinho ali, enquanto as coisas estavam acontecendo, tudo atrapalhado, Deus estava dando vitória para ele, e está escrito, permaneciam cada um no seu lugar. Amém, aleluia? Enquanto permanecia cada um no seu lugar. O Senhor fez um fuá danado lá, mas enquanto permanecia cada um no seu lugar. Então permaneça firme no seu lugar, amém, meu irmão? Permaneça aí na situação, em oração, né, na busca, no clamor. Nós temos um tesouro em vaso de barro. O Senhor dá estratégia para nós, guia cada um dentro do seu trabalho, de sua dificuldade. O Espírito Santo que nos conduz, que nos guia. Aqui ele guiou Gideão, conforme foi pregado aqui. A história de Gideão é uma única história na Bíblia inteira. A de Josué é uma única vez. A sua é uma também. A minha é uma também. Mas o Espírito é o mesmo. E ele tem multiforme sabedoria. Então cada um aí dentro das suas dificuldades, seus problemas aí, em oração ao Senhor. A Bíblia fala na carta de Paulo aos Coríntios que o Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece tudo. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos ilumine você, porque esse tesouro está dentro dos nossos corações. O Espírito Santo deu uma estratégia para Gideão, e Deus também deu estratégia para Gideão, e a vitória veio em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos esta palavra ministrada aos corações, aos nossos corações. Tu sabes de todas as coisas, nada é em vão. Nós queremos entregar, que o irmão e a irmã não recue, não desanime. Se não tiver na eira, que o irmão esteja no lagar, malhando trigo do seu jeito, mas não entregando em oração, entregando a Ti, Senhor, as ansiedades, as inquietações. Nós possamos fazer isso, Senhor, no Teu altar, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor da guerra, da batalha. A vitória é Tua. A vitória é nossa por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por cada irmão. Obrigado por cada família aqui nessa noite. Possamos voltar para os nossos lares confiantes que a história não está largada, que a nossa vida não está largada, não. O Senhor está olhando ali para aquele homem, batalhando quietinho ali. O Senhor estava olhando nele. Vai nessa tua força, varão valoroso. Aleluia. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu amado. Uma ótima noite. Vai nessa tua força. Mas parece que não aconteceu nada ainda. Vai nessa tua força.
Gideão também disse: mas como? Mas eu? De que jeito? Vai nessa tua força, varão valoroso. O Senhor é contigo, aleluia. Uma ótima noite, ótima semana, ótimo mês de março, debaixo da bênção e da graça do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.